Nos destaques de São Mateus, uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso. Ele fala sobre projetos relevantes aprovados pela Casa. Eu cito, por exemplo, pautas importantes que foram aprovadas por todos os deputados e que a população tem visto nos municípios capixabas. É uma rede Cuidar, por exemplo, instalada, que tem levado a saúde pública de mais qualidade a toda a população. Quando se aprova um projeto como Escola Viva, por exemplo, que é o ensino de tempo integral, passou pela Assembleia Legislativa. Um programa de barragens para que a gente possa dar mais segurança hídrica a toda a população, em especial aos municípios que sofreram com essa seca terrível que passou nos últimos anos. Quando se aprova, por exemplo, um fundo a fundo para as prefeituras, para reformas de creche, para a operação tapa-buracos, para melhorar as vias dos nossos produtores rurais. Enfim, muitos projetos, ou quase a sua totalidade dos projetos, que são apreciados e implantados pelo governo, pelo Executivo Estadual, passam pela Assembleia Legislativa. Então, a participação da Assembleia foi muito ativa e muito exitosa nesse período em que eu tenho presidido ela. Internamente, também, nós temos muito a comemorar, né? Nós tiramos a Assembleia da era analógica e estamos colocando a Assembleia na era digital. A Assembleia do Espírito Santo hoje, para todos que nos assistem nesse momento, é importante saber, é a primeira Assembleia do Brasil totalmente digitalizada no seu processo legislativo. Então, nós criamos o projeto Revisa Alhos, com Alhos Digital, informatizando todo o sistema, integramos um sistema Wi-Fi dentro da casa, nós implantamos o PROCON da Assembleia, implantamos a Procuradoria da Mulher na Assembleia, que tem um atendimento especializado às mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Fizemos cortes em gratificações, reduzimos todos os contratos da casa, fazendo um enxugamento geral dos recursos públicos, fazendo mais com menos e com mais qualidade, né? Então, nós temos a alegria, a satisfação de liderar esse processo, tendo a felicidade de ter colocado a Assembleia nesse patamar, né, nesse momento de grande dificuldade que o nosso país tem vivido, mas de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais competitiva, muito mais profissional, sobretudo com zelo e controle dos gastos dos recursos públicos. Deputado, como o senhor encontrou a Assembleia Legislativa? Como foi possível fazer esses cortes, fazer essa economia? O que representa essa economia para o Estado do Espírito Santo? Nós encontramos a Assembleia em um patamar, mas sabíamos que podíamos avançar muito mais, né? Então, a primeira decisão que eu tomei foi em criar um comitê de controle e gestão dos gastos públicos. Foi o primeiro ato que eu baixei ao assumir a presidência. Então, hoje a Assembleia conta com um comitê que todo gasto, seja de um papel, a uma lâmpada acesa, a concessão de diárias, ao combustível, a compra de canetas, enfim, são controlados por esse comitê gestor, que são de servidores e diretores efetivos e comissionados, liderado pela mesa diretora a qual eu presido. A partir desse momento é montar equipe, né? Ninguém faz nada sozinho nessa vida e nada acontece se não for da vontade e da permissão de Deus. Então, nós montamos uma boa equipe, né? E daí em diante começamos, então, a verificar aonde podia se cortar sem perder a qualidade no serviço prestado a toda a população. Então, fizemos cortes em 50% linear em todas as gratificações, porque entendíamos que muitas daquelas gratificações já eram para aqueles serviços que já tinham sido executados e que as pessoas já recebiam. Então, só nas gratificações nós cortamos quase 6 milhões de reais ano. Quando nós implantamos, então, agora o programa Revisa Alhos com Alhos Digital, só em economia de papel, porque toda a tramitação do processo será por meio eletrônico, nós vamos economizar quase 2 milhões de reais por ano. Nós instalamos um novo estacionamento na área externa da Assembleia. Criamos, então, também e reabrimos o restaurante interno. E isso nós vamos dando mais comodidade no serviço prestado a todos os nossos visitantes e servidores. Mas nós temos aí, para chegar no final dos 2 anos, uma economia de quase 8 milhões de reais, essa é a nossa previsão.